Shalom, Adonai, discípulo e discípulas do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falando sobre o nosso tema, porque a minha célula deixou de crescer, hoje falando mais uma vez, né, e nós estamos dando continuidade a esse tema, porque é muito importante, e depois nós vamos vindo falando sobre o que fazer para voltar a crescer, a desenvolver. Então, é muito importante você deixar aí deixar o seu like aí, o seu joinha. Se você não gostou, vai lá aí, ó, dislike, não tem importância, mas o importante é você se inscrever. É muito importante quando você se inscreve no canal que você gosta, porque ele vai subindo na condição do YouTube e aí vai botando, espalhando para muitas pessoas, e nós queremos que essa mensagem chegue o mais distante. Muitas pessoas podem ser edificadas com essa mensagem. Eu só preciso da sua ajuda, da sua colaboração, você fazendo a sua inscrição aí, e nós vamos dar continuidade agora nesse momento. Nós vamos para o 10º tópico, porque a minha célula deixou de crescer. Então vamos lá falar um pouco. O 10º tópico é o seguinte: pressa em multiplicar ou multiplicação temporária. Então são duas perguntas em uma, é muito importante, né? Uma coisa é a pressa no multiplicar, e outra coisa também é aquela multiplicação temporária. Talvez você esteja pensando assim, mas o que é uma multiplicação temporária? Eu vou te explicar direitinho, mas vamos começar na questão da pressa para multiplicar. Preste atenção, esse assunto é muito importante. Certa vez eu estava no encontro de um encontro de conferência de discipulado, né? E de repente uma pessoa pediu para falar lá, e ele foi falar da sua experiência como célula. Qual foi sua experiência? Ele ganhou um DVD de uma pessoa e assistiu aquele DVD, chamou o seu conselho, o conselho da igreja, reuniu com o conselho da igreja e falou assim: agora nós somos uma igreja de célula, e não sei o que, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e nós vamos fazer assim, e aí você vai ser líder de uma célula de adulto, você vai ser líder de uma célula de mulher, e tal, e tal. Isso tudo em praticamente quase um mês. Um mês ele saiu de uma transição de uma igreja em célula, e passou de uma igreja convencional e passou para uma igreja em célula. E eu fiquei muito espantado. Falei, meu Deus, a pessoa está fazendo uma multiplicação em apenas um mês. Tá certo? Com certeza está completamente equivocado. Célula não pode ter pressa. Nos primeiros vídeos que eu coloquei no canal, foi falando sobre essa questão de você entender o momento de uma transição. Então, o momento de uma transição precisa ser um momento assim com muito cuidado, momento de muita oração, momento de muito estudar sobre o assunto, sobre a matéria de célula. Então é focar nessa questão de entendimento. Diante disso, eu chamo sua atenção numa coisa que é muito importante, assim, as estações, os períodos, né? A vida, ela trabalha com ciclo. Então, é um ciclo de uma transição, que tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Então, quando você termina a transição, é aí que vai começar a questão das células estarem funcionando nessa questão. Uma outra coisa também é a pessoa ter uma dificuldade para entender a pressa para a multiplicação. Então a pessoa está com uma célula ali, vamos supor e pensar que a pessoa começou com 6 pessoas. Tá um líder com 6 pessoas, então está numa célula e tal, a célula vai crescendo e tal, numa reunião chega uma outra pessoa, numa reunião chega outra pessoa, e quando esse líder percebe que já tem 12 pessoas, mais o líder, aí ele fala assim, olha, eu vou ter que multiplicar, então, e tal, o medo. Então assim, nós já passamos por isso, parecia assim que a quantidade de pessoas numa célula traria perigo para essa célula. Então, com muito tempo, nós trabalhamos assim, às vezes não esperava nem a festa da multiplicação, né? Ou festa da colheita acontecer. Pelo contrário, o que acontecia antes? Não, vamos multiplicar, porque muita gente vai trazer. E aí, muitas dessas células iam e de repente voltavam, porque era um momento da célula, mas não era uma célula edificada
não era uma célula preparada para aquele momento. Então, assim, de experiência própria, não tenha medo do crescimento. Não tenha medo de gente, das pessoas. Então é importante ali focar no seguinte: está crescendo, eu já estou com um bom número, mas eu preciso ainda ter um tempo para consolidar essas pessoas. Então não precisa ter medo de consolidar, não precisa medo de preparar. Caminhe um pouco com essas pessoas. Por isso que eu sou completamente a favor da multiplicação uma vez por ano. Uma vez por ano você vai caminhar durante um ano com essas pessoas, tendo essa oportunidade de estar praticamente consolidando. Célula não pode ser umas ações rápidas. Não pode acontecer dessa forma. Tem que ser pré-meditado, tem que ser pré-programado para as coisas acontecerem de uma forma clara e normal. Por isso eu falo contigo dessa maneira: não tenha pressa. A pressa é inimiga da excelência. Então, vá devagar, vai crescendo. Você viu ali que está com 12. Ah, pastor, já estou com 15. Pode segurar. Você tem que entender o seguinte: será que essas 15 pessoas estão consolidadas, edificadas, prumadas, alicerçadas? Será que essas pessoas, porque às vezes a pessoa em 4 meses, em 4 semanas, viu que as 4 semanas tinha aquela quantidade, mas tem que ver se a pessoa está mesmo, se a pessoa está entendendo o projeto, se a pessoa foi consolidada. E quando você percebe que a célula está consolidada, as pessoas ali estão consolidadas, sim, é a hora de multiplicar, é a hora de crescer, é a hora de avançar, é a hora de ir além. Então é muito importante a calma, é muito importante a paciência e é muito importante você deixar as coisas acontecer de forma natural. Não coloque a carroça na frente dos bois, não tenha medo de crescimento, não tenha medo da quantidade. Tudo isso é abençoador, mas a multiplicação, ela precisa acontecer na hora certa. Eu sempre dou um exemplo da questão de 2 coisas que eu aprendi. Andar de bicicleta, né? Você vai caindo, anda torto, cai, anda torto, mas tem um momento que você consegue equilibrar. E você não sabe explicar como que foi, aconteceu de forma natural. Eu também já fui surfista. Você pegar a onda, né, o drop da onda, e ficar em pé. Você leva a vaca, você cai, sai na onda, rolando de um lado para o outro e tal. E quando você está cansado de levar a vaca, você consegue pegar o jeito. E aí você vai explicar como que aconteceu. É difícil, porque é uma forma natural. Você pegou a primeira vez, vai pegar a segunda, vai pegar a terceira, e aí você já sentiu o tempo certo. Sentiu o momento certo. É aquele momento, aquele... Então, a multiplicação precisa acontecer dessa mesma maneira, no momento certo. Você multiplicando no momento certo, você terá uma célula eficaz, com crescimento. Então a outra coisa também é a multiplicação momentânea que nós colocamos. Só vou explicar ela, não vou bater um pouco nessa questão. É o seguinte: tem célula que se multiplica, tem 16 pessoas, vamos multiplicar de 3 aqui, 3 células, né? Então as pessoas de certa forma se acostumaram em estar ali, em comunhão, o líder e tudo, e de repente se multiplica. Cada um vai para uma célula, então só para o dia da festa, para aquele mês, e de repente então vai retornando para aquela célula principal. Isto nós chamamos de células de multiplicação momentânea. É só para aquele momento da festa, da alegria. Tinha uma célula que constantemente nós estava passando por ela, sempre deixar de lado. Por quê? Porque não tinha jeito, eles multiplicavam ali
passava-se um mês, aí de repente voltava de novo e ficava naquilo ali, porque eram pessoas de idade que costumaram dar junto e tudo, mas não tinha o foco do crescimento, do desenvolvimento. Então era apenas algo momentâneo. E algo momentâneo, na verdade, é só para um momento, mas a gente precisa consolidar, precisa ter paciência, tempo, porque você fazendo isso no tempo certo, com certeza a coisa vai acontecer de forma muito gloriosa, muito poderosa, em nome de Jesus. Nós vamos botar também mais um outro destaque agora, né? O 11º destaque é desmotivação do líder em relação às células. Também é outra coisa que a gente tem assim bastante dificuldade, é quando o líder ele está desmotivado. O líder desmotivado, olha, meu irmão, é algo terrível. A mesma coisa, um pastor e uma pastora desmotivada, a igreja sente. Quando o líder está desmotivado, quando o líder cansou, quando o líder está estressado, quando o líder já não tem expectativa, quando o líder já não tem aquele mesmo foco, aquela mesma visão, então praticamente a desmotivação é sentida, assim como a igreja sente que um pastor está desmotivado, que uma pastora está desmotivada, também a célula percebe quando o seu líder já não tem a mesma paixão, já não tem mais o mesmo foco, já não tem mais o mesmo entendimento. Então o líder ele precisa ser motivado. E a motivação do líder, amado, é essencial, algo muito importante do líder. Se você está desmotivado, isto é, procure o seu discipulador, procure o seu pastor, a sua pastora, procure o responsável pelo projeto de célula e fale da sua desmotivação, chame para um tempo de orar, um tempo de aconselhamento, um tempo de gabinete pastoral, mas o líder como pastor ele precisa ter vínculo com a espiritualidade, com a palavra de Deus, com a oração, com a devocional. O líder precisa estar se queimando por dentro, né? O pastor, se ele não queimar por dentro, a gente tem essa questão do exemplo, claro, sabe a palavra que eu sei que vai ser uma palavra assim, abençoadora para a igreja, que a igreja vai receber, aquela palavra que Deus fala comigo primeiro na hora que eu estou ali fazendo as anotações, Deus está falando no meu coração. Se Deus falou, meu filho, vai falar, vai ter aquela mensagem que você está tentando ali tirar a água da rocha e tal, e chega na hora e você tem que continuar tirando a água da rocha, e às vezes do que tirar a água você tira a poeira, não dá certo, não funciona. Então nesse inteirinho nós precisamos entender também e compreender que o líder desmotivado, ele passa essa desmotivação para a sua célula, e a sua célula também vai estar desmotivada. Então é importante, se você líder não está bem, não faça como os outros fazem, né? Eu vou desmarcar. Desmarcar célula é algo completamente errado e de arrogância. Arrogância por quê? Porque o líder acha que as células só são por causa dele. Se você não está bem, se não está legal, passa para o líder em treinamento. Mas, por favor, não desmarque célula. Não passa célula para outro dia. Hoje, vai ter que acontecer. Se não acontecer comigo, vai acontecer contigo, mas que vai acontecer, vai. Então, isto é claro. Então, o líder precisa, se não está bem, coloca o seu naquele dia ali, tal, é melhor você se renovar para outra semana, tá bem na outra semana, do que você, infelizmente, fazer as coisas de qualquer maneira. Então, para finalizar, no 12º ponto agora, para finalizar nesse momento, nós estaremos falando sobre divisão, rebeldia e rebelião contra os líderes, né? Então é muito importante você saber que a rebeldia é como se fosse o pecado de feitiçaria. É muito importante você que é líder entender e compreender o seguinte, você é chamado por Deus. E você sendo chamado por Deus, mais cedo ou mais tarde, o seu chamado irá se manifestar de forma poderosa e sobrenatural. O líder precisa entender que há um tempo de Deus e há um tempo de preparo. Os pastores e pastoras mais frutíferas são aqueles que entenderam que há um tempo de preparação. Há um
tempo de você ser preparado por Deus. E você precisa esperar esse tempo de Deus. Só que no meio do caminho tem líderes que vão se achando. Tem líderes que vão permitindo isso entrar no coração. Ah, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o Beltrano, eu sou melhor do que o meu pastor, do que minha pastora, eu entendo mais, eu sou isso, eu sou aquilo. E de repente então você se perde no meio da caminhada, porque as coisas que vêm de cima, do alto, de Deus, que passa pela vida do seu líder, muitas vezes você fecha o seu coração, você não aceita isso, e o que acontece? Acontece que você se rebela. O rebelar praticamente é como se fosse, o pastor muitas vezes conhece as suas ovelhas, né? Conhece quando o líder está focado, está ali, é poucas vezes que não vai conhecer o semblante de Caim. Você lembra quando Caim se revolta contra Deus, porque Deus acolheu, escolheu a oferta de Abel e não a dele? Então nós vemos que Caim naquele momento ali, Deus conhece Caim pelo seu semblante. E Deus fala assim: por que Caim? Caiu o seu semblante. O semblante de Caim se tornou um semblante de rebeldia, um semblante de tristeza, já não estava mais alegre, já não estava mais feliz, já não estava como antes. E às vezes no meio da caminhada tem líderes que deixam o espírito de Caim entrar. O espírito que estava em Caim é o espírito de Lúcifer, de Satanás entrar. E depois e Satanás faz o quê? Faz com que a pessoa venha se sentir maior, melhor, mais capaz, mais importante. E tudo isso faz o líder se rebelar. É vergonhoso quando alguém fala assim que lá numa célula tem um líder falando mal do seu pastor, da sua pastora. Que lá na célula o líder está falando mal da sua igreja, da visão que Deus deu à sua igreja. Isto é vergonhoso, isto é algo iníquo, algo pecaminoso, algo sujo. Então entenda isso, meu amado irmão. Se você não está mais na mesma visão da sua liderança, vá para uma outra igreja. Procure uma outra igreja, porque é melhor você estar ali dentro da visão, porque você só estará sendo abençoado se você... Agora não adianta você ir para outra igreja querendo ser o líder da outra igreja, para se rebelar de novo, para deixar esse espírito entrar dentro de você de novo, não vai adiantar. Às vezes o problema não é da igreja, às vezes o problema não é da sua liderança, talvez o problema é você mesmo. Falta de humildade, falta de submissão, falta de reconhecimento, falta de honra e falta de vergonha na cara também. Então, às vezes, são essas questões que está aí queimando dentro de você e você vai passar por 100 igrejas. Aí depois você vai abrir uma igreja para você e daqui a pouco você vai provar do mesmo veneno que você semeou a vida inteira. Só que dessa vez, outros estarão fazendo isso contigo. E aí você vai estar provando e vai reconhecimento. Pô, quando eu fazia isso contra o meu líder, eu não sabia que machucava tanto, eu não sabia que doía tanto, e hoje eu estou provando do mesmo veneno. Então, meu amado, antes que isso aconteça, baixa a bola, seja humilde, seja uma pessoa de honra. Se você tem alguma coisa, senta, conversa. O diálogo sempre é o melhor caminho, sempre a melhor direção, sempre o melhor entendimento. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Nós passamos 12 lições falando a respeito por que a minha célula deixou de crescer. E eu gostaria muito que esta série de mensagens sobre esse tema pudesse ter contribuído bastante com o seu pensamento, com o seu ministério, com a sua célula, com a sua visão, com a sua igreja em célula. Então, se contribuiu, o trabalho foi feito, aquilo que Deus ministrou chegou ao seu coração. Fique na paz, Deus abençoe hoje e sempre, e continue conosco aqui no nosso canal Discipulado e Crescimento. Toda semana nós teremos um vídeo aqui, você pode entrar tranquilamente, mas coloca o sininho aí também para sempre te chamar
porque tem algo falando sobre discipulado, célula e crescimento. Fique com Deus. Deus abençoe. Shalom Adonai, discípulo e discípula do Senhor Jesus.